Boa tarde, meu segundo ano do Boa Tarde. A nossa aula é de manhã, eu sei, mas nesse exato momento são 4h30, enquanto eu estou gravando aqui esse vídeo, que vai ser um dos vários que vão corresponder às nossas aulas. Até a primeira coisa que eu venho dizer a vocês. Primeiramente, né, assim, estava sentindo falta de vocês, das nossas manhãs, né? Eu tenho a lembrança até maior de quando a gente estava começando o primeiro ano do que agora nesse segundo, porque o tempo foi muito curto. E aí só deu tempo de se ver, ler um pouquinho de Iracema, planejar, né, os poemas para serem recitados, mas aí depois veio a paralisação por causa da pandemia e aqui estamos nós, nesse nosso desafio. Normalmente, eu vou estar mandando vídeo para vocês toda semana. Esse vídeo tem a duração entre 15 e 20 minutos. Dependendo do assunto, pode passar um pouco, mas nunca vai chegar a meia hora para não encher de conteúdo, porque esse vídeo é conteudista. Outras coisas também, deixa eu ver. Esse vídeo é só uma parte das nossas 3 aulas semanais. Eu vou sempre enviar um vídeo, vou enviar uma atividade e a gente vai se encontrar também pelo Meet para tirar dúvidas, para conversar, para apresentar trabalho, etc. Beleza? No mais, vocês podem me perguntar por e-mail e vamos para o nosso primeiro assunto. Eu pensei no assunto, gente, bem mais tranquilo do que o normal. Pensei assim, né, trazer um aspecto introdutório, por quê? Porque não vínhamos trabalhando, quase não vínhamos nos falando no grupo, né, e aí paramos, assim, em março e começar com o assunto e com o mesmo ritmo a partir de agora fica meio pesado. Então, esse aspecto, nessa aula de hoje, tem um aspecto bem introdutório e a gente vai falar sobre classes de palavras em uma análise morfossintática. Tá falando grego, Leandro? Seguinte, vamos lá. Eu vou começar logo comparando com algumas coisas de outros conhecimentos. A gente sente necessidade de categorizar. Quando estamos estudando a vida, por exemplo, a gente categoriza as raças, categoriza, deixa eu ver o que mais, os tipos de plantas. Quando a gente estuda as máquinas, a gente categoriza cada peça e a funcionalidade de cada peça para determinada máquina. Por exemplo, há um carro, o pneu tem uma função específica, a câmara de ar tem outra, o volante tem outra. A mesma coisa serve para as palavras. Por exemplo, eu posso analisar como as coisas funcionam em articulação, tipo, qual é a função desse determinado termo, desse determinado pedaço do texto, dentro de uma oração. Aí eu posso estar falando em sujeito, predicado, mas não é o que a gente vai estudar hoje. O que a gente vai estudar hoje é exatamente assim, a característica, a forma que a palavra adquire dentro de um contexto, né, quando ela está sendo usada. E isso é uma preocupação desde os gregos. Estudo das classes de palavras. Classes de palavras ou as famosas classes gramaticais. E quais são? Temos aqui as 10. E não é à toa que o pronome, o artigo, aqui, ó, que eu estou apontando aqui em cima, o numeral e o adjetivo, estão próximos e estão apontados para o substantivo. Por quê? Porque tem uma relação muito mais próxima com o substantivo. Quando eu indico quantidade, por exemplo, quando eu aponto, ou quando eu substituo palavras, ou acompanho palavras, ou trago uma característica específica para uma palavra que eu quero usar, eu estou sempre aqui girando em volta do substantivo. Mas existe também outra classe gramatical que é muito importante, que é o verbo. Que sem o verbo, ó, a gente não daria, como é que eu posso dizer? Não teria uma palavra equivalente para as nossas ações. E viver é uma ação continuada, né? E aí o verbo, ele serve para isso. Tanto é que é até bíblico, né, essa questão do verbo. E aí, para acompanhar o verbo, às vezes, para dar uma força para o verbo, a gente tem o advérbio e as outras classes gramaticais, ó, que tem uma importância também, mas não tem uma importância tão grande quanto o substantivo e o verbo,
às vezes serve só para fazer uma ligação entre uma coisa e outra, que é a preposição e a conjunção, e uma classe especial que é a interjeição, que é uma classe, é a mais diferente que tem, né? E isso vem desde os gregos. Os filósofos gregos, eles já se preocupavam com palavras que definiam nomes e verbos, como as principais partes do uso da língua, tipo, o discurso, ele precisa bastante do nome e do verbo, muito mais do que qualquer outra classe gramatical. Só para a gente trazer em prática, assim, só para a gente ter uma noção prática. Vamos dar uma olhada aqui nesse conjunto aqui de palavras, não vou chamar nem de frase. A dos de, que os mais, que a dá, e mais longos que seu de. Vocês conhecem todas essas palavras aí? Conhecem, porque vocês usam quando estão escrevendo, quando estão falando. Só que elas, sem a companhia de um nome ou de um verbo, elas não têm sentido nenhum. A gente reconhece cada palavra dessa, mas está faltando alguma coisa aqui embaixo, ó. Eu colocaria o nome de uma pessoa, aí esse A acompanharia alguma característica dessa pessoa, ó. 2, outra característica, por isso que tem um bocado de interrogação aqui. Essa interrogação é onde deveriam estar os nomes e os verbos. Mas cadê os nomes e os verbos? Ainda não apareceram. Por enquanto, a gente tem muitas, em sua grande maioria, né, as classes de palavras de ligação. E por serem de ligação e não estarem ligando nada, por enquanto, a gente não tem comunicação aqui. É para isso que serve esse exemplo. Agora, vamos ver aqui, ó. Essa aqui, Iracema, virgem, lábios de mel. Virgem, lábios de mel. Tinha cabelos negros, asa graúna. Falta sentido, falta alguma ligação, falta alguma explicação, mas principalmente esse comecinho aqui fica tudo claro, né? A gente já conhece a história, já sabe quem é Iracema. A gente pode ligar esse substantivo próprio à pessoa, à personagem, e algumas características. Só que aqui eu estou carecendo, eu estou precisando de algumas palavras que façam essa ligação, que complementem, mas ainda assim, esse aqui está muito mais compreensível, ó, esse trecho aqui, que tem palavras e tem verbo, está muito mais compreensível que esse trecho aqui, não está não? Com certeza que está. Então, ó, a moral da história é essa. Nomes e verbos, os gregos já sabiam disso. São os aspectos principais das classes gramaticais que a gente estuda. É o que compõe com maior força a língua, é o que traz ao nosso conhecimento, como é que eu posso dizer, identidade, cultura, história, ela vem carregada de muita coisa. E aqui está o trecho como igualzinho ao livro de José de Alencar. Iracema, a virgem dos lábios de mel, uma coisa ligando a outra, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. E aí ele nesse cuidado para descrever Iracema, ele precisa bastante fazer essas ligações, né, de cada aspecto. E aí, ó, a gente tem a classe de nome, por exemplo, Iracema, virgem, cabelos. A gente tem a classe de palavras que ligam uma coisa a outra, ó, liga a virgem aos lábios, aí 2, por exemplo. O que também vai ligando uma frase a outra. E aí a gente tem uma oração mais completa usando as classes de palavras. É para isso que elas servem. Tá aqui, ó, alguns substantivos e o verbo é um único verbo. Esse trechinho tem um único verbo porque é descritivo, né? Aí quando a gente descreve, a gente prefere muito mais adjetivos e substantivos para dar uma imagem maior ao leitor, a quem está ouvindo, ao leitor, tá certo? O que está de vermelho, substantivo. O que está circulado, verbo. E aqui a gente passa, ó, retorno para aquela figura. Estamos nas classes de palavras, e são várias, a gente vai estudando no decorrer do ano cada uma, e sua especificidade, beleza? E para hoje a gente fica com essa lição principal. São 10 classes. O substantivo e o verbo, eles compõem uma força muito maior, por isso que eles estão destacados aqui, e eles têm os companheiros mais próximos. Ó. Não é à toa que o nome é advérbio, é o que acompanha o verbo. E esse adjetivo já acompanha o substantivo, dando uma característica, mas se liga ao advérbio também, eles têm uma função parecida. O pronome, ele
está próximo do substantivo porque ele muitas vezes substitui. Para a gente não ficar repetindo o mesmo nome da pessoa, a gente usa o ela, o ele, o tu, não é? O artigo para acompanhar o substantivo indicando, e o numeral para dar uma noção de quantidade, muitas vezes, em termos geral, né? A preposição e conjunção para ligar, e a interjeição é sempre algumas palavras que, como é que eu posso dizer? Que expressam uma coisa que muitas vezes o nosso ufa, o nosso poxa, alguma coisa que a gente precise, como é que eu posso dizer? Colocar alguma emoção ou definir algum som da natureza. Esse aqui a gente vai estudar nas próximas aulas, beleza? Então, ó, existem classes de palavras que são variáveis. Os substantivos e adjetivos, por exemplo, eles variam em gênero, por exemplo, masculino e feminino, em número, singular, plural, e em grau. Por exemplo, aqui tem a palavra meninas e menininha. Menininha você diminui o grau, tá certo? Tem outros que só permitem a mudança de gênero e número. Artigos e numerais, por exemplo. Gênero por quê? Porque eu posso dizer a menina ou o menino, a estudante ou o estudante. E número, as estudantes ou os estudantes. Eu posso passar o gênero, mudar o gênero, e posso mudar de singular para plural, somente. Os pronomes, gênero, número e pessoa. Por exemplo, eu para a primeira, tu se eu estiver falando diretamente contigo. Aí, essa é a mudança. Mas eu posso mudar o número também. Se forem muitas pessoas, eu falo vocês, por exemplo, né? Ou suas. Ah, estou aqui nos seus lugares. Muitas pessoas, e ao mesmo tempo eu estou definindo a pessoa, vocês. E ao mesmo tempo tem o gênero, né? Porque eu posso dizer, quero ir à sua casa. Casa é uma palavra feminina, então vai acompanhar o sua. Beleza? E já verbo, ele modifica bastante, porque todo mundo tem direito às ações, né? Então ele tem que alcançar grande parte da nossa linguagem. E aí, ó, ele se organiza como modo, que é subjuntivo, imperativo, indicativo, que a gente vai estudar futuramente, não se preocupem com isso. Tempo, passado, ou pretérito, né? Pretérito, presente, futuro, e tem várias formas, né? Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, enfim. Número, se é singular ou plural, a pessoa e a voz, se é voz passiva, voz ativa, primeira pessoa, segunda pessoa, o verbo ele muda bastante. Tanto é que a gente tem o amo, amasse, amam, sou amado, fui, ele vai, nós fomos, e aí vai modificando de maneira mais ilimitada. E tem classes de palavras que são invariáveis. Advérbios, preposições, conjunções, interjeições, o ou, viva, elas não modificam. Elas servem muito mais como se fosse um apoio para as outras que a gente usa. Eu deixo aqui um texto para vocês pensarem bem assim nessa questão de classe de palavra e como a gente usa no nosso dia a dia. Isso aqui é uma música da MPB, do cantor e compositor chamado Lenine. Ele recita, né? Ele canta mais ou menos assim: tá cansada, senta. Se acredita, tenta. Se tá frio, esquenta. Se tá fora, entra. Se pediu, aguenta. Se sujou, cai fora. Se dá pé, namora. Tá doendo, chora. Tá caindo, escora. Não tá bom, melhora. Se aperta, grite. Se tá chato, agite. Se não tem, acredite. Se foi falta, pite. Se não é, imite. Se é do mato, amance. Trabalhou, descanse. Se tem festa, dance. Se tá longe, alcance. Use sua chance. E a maioria dessas palavras, elas são verbos. E a gente não enxerga tanto as coisas ao nosso redor, mas muito mais assim, a ideia de dar uma ação a uma outra pessoa, né? Tanto é que está na segunda pessoa e os verbos, eles estão conjugados no imperativo, que é como se fosse um conselho ou alguma ordem expressa que esse eu lírico, né? A voz do poema quer dar. Agora compara com essa aqui, ó. Essa aqui é como se fosse o conselho, né? Tem outra, tem uma de Raul Seixas também. Ele diz, tente outra vez. Aí ele sempre usa esse mote, né? Do tente outra vez e dá essa ideia de ação que o verbo pede. Agora vamos para a classe dos nomes, ó. Esse trecho aqui é de uma música de Arnaldo Antunes e Gonçalves Filho.
tá certo? A casa é sua. E aí é que tá, ele quer declarar amor a uma pessoa, mas só que ele quer declarar dizendo, mostrando como as coisas da casa são imprescindíveis, mas essa pessoa, ela tem que estar na casa dividindo com ele. Dá só uma sacada como ela. Não me falta cadeira, e tudo que está em negrito são substantivas, são palavras substantivas, são substantivos. Não me falta cadeira, não me falta sofá. Só falta você sentada na sala, só falta você estar. Não me falta parede e nela uma porta para você entrar. Não me falta tapete, só falta o seu pé descalço para pisar. Não me falta cama, só falta você deitar. Não me falta o sol da manhã, só falta você acordar. Para as janelas se abrirem para mim e o vento brincar no quintal, embalando as flores do jardim, balançando as cores no varal. A casa é sua, e casa é o substantivo principal, né? É dentro dessa palavra que a gente compõe todas essas outras, as outras partes da casa, que são substâncias, fazem parte do substantivo, né? Por que não chega agora? Até o teto está de ponta cabeça, porque você demora. E assim a música segue. Quem tiver interesse vai lá, dá uma olhada, dá uma escutada, percebe como é essa letra e pensa nos substantivos. Por hoje a gente fica com essa introdução. Quais foram os nossos objetivos de hoje? Conhecer aspectos de funcionamento da língua, saber que é preciso diferenciar as classes de palavras, né, uma das outras, estar preparado para estudar as 10 classes de palavras que a gente vai estudar no decorrer do ano, beleza? Beijo para vocês. Acompanhe qualquer dúvida, vocês perguntem e vamos seguindo.